Pronto aí? Sentados dentro dos lugares, em silêncio. Virados para frente, presta atenção. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de um pensador contemporâneo chamado Norbert Elias. Ele viveu de 1897, do século XIX, até 1990, fim do século XX. E ele vai desenvolver estudos sobre a civilização e como se deu o processo civilizador. Ele vai perceber que esse processo se acentua a partir do início da modernidade, se acentua no Ocidente. Na Idade Média, por exemplo, não existia nada daquilo que hoje nós chamamos de etiqueta. Não existia isso. Etiqueta são normas de comportamento que você efetua em diversos ambientes. Por exemplo, a etiqueta ao comer de talheres. Na Idade Média isso era raro, quase ninguém comia talheres. No máximo você tinha uma cumbuca para poder comer com a cumbuca. Então o processo civilizador ele vai fazendo com que ocorra incrementações, normas de comportamento. Oi? Não, com a mão mesmo, sempre foi com a mão, né? Mesmo com a mão, não, foi com a mão. Mas antes dele ter o negócio de botar na mão desse. Como é que ele Oi? Ele botar o que ele fez sopa? Geralmente, né? Eles bebiam sopa. E como que eles cozinhavam? Tinha panela? Oi? Tinha panela pra cozinhar? Como nós entendemos hoje, não. Era mais caldeirão e era comida comunitária. Não tinha esses pratos individuais como há hoje. Uma coisa era feita geralmente no caldeirão, para toda a comunidade, cada comunidade pegava o seu, geralmente uma cumbuca, né? Um vasilhame menor. Mas não um prato, uma mesa, com toda essa sofisticação que nós temos hoje. Não só nesse aspecto, as pessoas urinavam e ficavam em qualquer lugar. A gente pensa nos castelos medievais, achando que lá havia luxo, não havia luxo nenhum. Era um ambiente extremamente fedorento, cantinhento, as pessoas cuspiam, urinavam e cagavam em qualquer lugar. Banheiro da casa. Até no quarto deles, eles. Oi? Até no quarto deles, eles cagavam? Não, no quarto geralmente não, mas nas vias públicas era cheio de as coisas eram feitas às vezes em vasilhames e aí eles jogavam pela janela nas ruas. Quem estivesse passando, os caíam nas ruas. Era mais ou menos assim que funcionavam as coisas. E o modo de comportamento era muito mais rude. Para chegar ao poder, o sujeito tinha que usar a força. À medida que foi mudando e esse processo de civilização acontecendo, a forma de você efetuar o poder já não é mais por meio da violência, mas é por meio de outros subterfúgios de controle, de domínio, de dominação. Então nós estamos constantemente nos movendo adiante, esse processo civilizador ele continua em marcha e continua em marcha cada vez mais reprimindo os nossos instintos e reprimindo também as nossas pulsões, determinando que a gente deve ter alguns tipos de comportamento considerados ideais. Então em 1500 chegou ao fim o feudalismo. O feudalismo era dessa forma como eu acabei de relatar. As coisas bem, no nosso padrão de hoje, bem porcas, bem violentas, sem nenhum tipo de etiqueta, sem nenhum tipo de civilidade. Para o comportamento de vocês, né? Agora vocês estão civilizadinhos aí. Mas o comportamento não, né? Agora há pouco, antes de eu começar a explicar, vocês estavam fazendo a zona aí. Isso é um comportamento civilizado. Vocês estão cedendo aos impulsos, às pulsões de vocês. É desordem total. Quando os grupos humanos se reúnem, principalmente grupos de crianças e adolescentes, a probabilidade de virar essa bagunça generalizada é gigantesca. Normalmente com mulheres é menor. Oi? Com mulheres a bagunça é menor. Mulheres é mais na fala, vocês falam todas ao mesmo tempo. Homens, geralmente, um comportamento agressivo. Aí já é mais na força bruta ali, né? Então, em 1690, o filósofo inglês John Locke escreveu a sociedade civil como um
corpo unificado de indivíduos sob o poder de um executivo. Então começou a acontecer um processo de centralização do poder. Os nobres da Idade Média eram guerreiros. Agora a nobreza é cada vez mais cheia de frufru. Usam vestimentas cada vez mais sofisticadas. Tem comportamentos cada vez mais rebuscados. Que seriam rebuscados? Você tem ritual para tudo. Você não pode sair fazendo as coisas do jeito que você quer e nem entende. Né? Tem toda uma coisa. Você chega, você tem que fazer cumprimentar as damas, uma série de outros fatores. Né? Se for diante do rei, você tem que também cumprimentar, ajudar, né? E todas essas situações circunstâncias. Na década de 1850, Augusto Conte perguntou como o indivíduo pode ser tanto a causa como a consequência da sociedade. Né? Ao mesmo tempo que a gente produz a sociedade acaba nos produzindo, nos influenciando. Então, os indivíduos da Idade Média eram frutos daquela sociedade, ao mesmo tempo que eles foram capazes de mudá-la e transformá-la nesse processo civilizador. Né? Max Weber dizia que os valores e as crenças podem causar uma mudança dramática na estrutura social. E foi isso que aconteceu da Idade Média com a Idade Moderna. Mudaram-se os valores. Aquilo que era considerado importante. A força bruta já não é mais considerada importante. A higiene agora é muito importante. Naquela época não era muito importante. E foi até por conta de questões de higiene que teve a peste negra. A peste negra que dizimou de 1 a 2 terços da Europa. As pessoas morreram. A peste bubônica era uma peste que era transmitida por ratos para humanos, né? Então, porque eles não tinham nada de higiene ali, acabava que facilitava a proliferação dessas doenças. Hoje em dia existe a peste negra. Oi? Hoje em dia existe a peste negra. Ainda existe, mas é muito mais difícil de pegar por conta dos nossos hábitos mais higiênicos, né? Os ratos não ficam perambulando, defecando, principalmente ratos contaminados, né? Aí eu só pego mais transpirando. Apesar de que quando eles fazem isso, né, dependendo do ambiente, igual teve chuva lá no Rio Grande do Sul, aí aquelas enchentes, os ratos mijam e defecam na água, e isso transmite a leptospirose, né? Você doou para o Rio Grande do Sul, professor? Não é? Você doou para o Rio Grande do Sul? Não doeu. Então, Você doou? em 1962, o antropólogo norte-americano Robert Redfield, ele afirma aí que a civilização é uma totalidade de tradições grandes e pequenas. Tradições grandes e pequenas que vão também se transformando. Tradições que vêm de cima para baixo, tradições que correm de baixo para cima. Na década de 1970, o autor Guilherme Shea argumentou que a classe dominante ela mantém sua dominância através das instituições da sociedade civil. Então, com o tempo, o que foi acontecendo, segundo os estudiosos? Com o tempo, cada vez mais você foi recorrendo menos ao uso da força para poder impor as suas ideias, a sua etiqueta para os outros. E cada vez mais convencendo as pessoas com uma argumentação ou com uma pressão social. Então, conforme as nações se estabilizaram ali no Ocidente, depois dos anos de 1500, no fim da Idade Média, o poder foi centralizado nas mãos dos reis, as monarquias absolutistas, né? O rei se tornou protetor de um pequeno grupo, de um país, de um Estado-nação, estava nascendo ali os Estados-nações modernos. Essas pessoas aí não eram mais referenciadas por sua força, não eram valorizadas mais por força física, mas por posição social, por sua etiqueta, a forma como se vestia. Isso passou a ser mais importante que a força agora. Em suas maneiras de corte, né, corteses. Então, para se identificar com o poder, as pessoas eram encorajadas a mostrar o mesmo comportamento civilizado. Não é o comportamento civilizado agora que manifesta poder, não é mais civilizado. Já estou terminando. Então, a elite governante da nação usava muito mais esses comportamentos, essa etiqueta, né? As pessoas e as nações que não tivessem esse comportamento, essa etiqueta, eram consideradas bárbaros, selvagens, inferiores, né? Eram vistas como inferiores e precisavam ser civilizadas segundo as regras dos poderosos. E foi isso que a Europa fez durante a modernidade ao colonizar o mundo. Ao colonizar, eles queriam converter as pessoas à fé correta, porque eles consideravam as outras religiões do demônio,
ou do mal, ou inferiores, e também civilizar esses povos, os povos atrasados, bárbaros, selvagens, menos evoluídos. Então, as boas maneiras à mesa e a etiqueta, o comportamento correto, fizeram aí, segundo Norbert Elias, os componentes-chave do padrão cultural na disseminação desse processo civilizador europeu. Aí teve uma ascensão dessas boas maneiras, essa etiqueta. E agora é a etiqueta que mostra a distinção social. Eu lembro quando eu era criança, eu não sabia comer com faca, só comia com garfo. Eu fui uma vez no restaurante, na verdade, na pizzaria. Eu fui tentar cortar com garfo e faca. Por não saber, acabei escorregando os bagulho, caiu tudo no chão, quebrou. Eu nunca mais quis voltar num restaurante. Por quê? Eu me senti envergonhado. Envergonhado por não saber uma coisa que é natural não saber. Mas esse processo civilizador faz com que você sinta isso. Quando você não se adequa às regras, à etiqueta, você é considerado um incivilizado, estranho, ou pobre, marginal, que não tem os bons costumes. Eu demorei a ter coragem de entrar no restaurante, acabei aprendendo antes em casa mesmo. Só para não, deixa ele aí de explicar. vai ficar aí de morte.